Olá, estamos começando mais um programa Rumo, Futuro da Mão de Obra, aqui pela Rádio Hora, pelo 102.9 da Rádio Hora, também pelas nossas plataformas digitais, pelo YouTube, no Hora TV. Obrigado pela sua audiência, você que está mais uma vez conosco. Toda semana a gente debate o futuro da mão de obra, olhando para o mercado formal de trabalho, olhando para as oportunidades que aparecem. Nós somos uma região e uma cidade muito rica nisso, nessa questão de oportunidade. Não à toa que chegamos hoje aos 135 anos, sim, Lajeado com 135 anos. E esse é um dos motivos para nós estarmos aqui no Labilá, aqui no centro da cidade de Lajeado, um lugar que marca quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em tecnologia, mas quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de mercado de trabalho, que é o pano de fundo do programa O Rumo. Programa que discute o presente do trabalho e ajuda a proteger e a projetar os caminhos do desenvolvimento regional. Os nossos convidados, hoje é aniversário de Lajeado, né, gente? Então, estratégias de inovação, oportunidades e busca de talentos são alguns dos assuntos que estaremos abordando. A produção do programa é do Felipe Faleiro, estamos, repito, direto do Labilá. E os nossos convidados, aqui o anfitrião da casa, né? Junto conosco, o Thiago Guerra, diretor executivo da Agência de Inovação de Lajeado, a Ágil. Também o Rodrigo Cury, especialista de inovação da Fruc Bebidas. E a Tânia Frelich Rodrigues, coordenadora do Pacto Lajeado pela Paz. São os nossos convidados, com eles nós estaremos conversando nessa hora de programa, em mais uma edição do Rumo. Essa é uma edição especial, como eu disse antes, Lajeado de aniversário e propõe essa reflexão sobre estratégias de inovação, oportunidades e busca de talentos. A cidade que é referência em geração de emprego, mas ainda enfrenta desafios. Desafios como todas as cidades, a gente faz um recorte do Brasil, que é a conexão de vagas abertas, qualificação profissional, acesso ao mercado de trabalho. E agora sim, eu quero saudar um por um de vocês. Começo com o Thiago Guerra. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo. Como é que tu tá? Olá, olá a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Estamos bem aí, né? Animados com esse aniversário, 135 anos de Lajeado, de muita história, muito planejamento. Promove, nasce dentro dessa perspectiva de pensar o futuro também. E não tem como pensar o futuro sem olhar para trás, né? Então, todo momento em que a cidade faz um aniversário também é um momento de refletir, entender tudo o que vem acontecendo ao longo da nossa história para que a gente possa colher cada vez mais frutos do futuro, né? Tânia, seja bem-vinda. Tudo bem contigo? Como é que você está? Tudo bem, muito feliz e honrada em fazer parte, né, dessa história, 135 anos de Lajeado. Então, parabéns a todos os ouvintes que moram em Lajeado ou que circulam por Lajeado, que trabalham em Lajeado. Somos todos nós que construímos a história dessa bela E cidade. é uma cidade que tem como grande referência o acolhimento, né? A região como um todo é sobre isso também que a gente costuma falar. E também conosco está aqui o Rodrigo Cury. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Tudo certo, muito obrigado. Eu que sou natural de Porto Alegre, moro em Porto Alegre, mas Lajeado é uma cidade que me acolheu muito bem, tenho família, então, assim, é uma honra e um orgulho imenso estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos conversar bastante hoje na programação do Rumo para a Cascalheira Stone Garden, os nossos patrocinadores. Areias para cada etapa da sua obra você encontra na Cascalheira Stone Garden, na BR-386 Estrela. O programa Rumo também tem a parceria do SEAT, Educação de Excelência, que promove conhecimento, cultura e inovação. Sicredi, o consórcio do Sicredi é o melhor caminho até as suas conquistas, simule agora mesmo. Conosco também a Univates, os últimos dias para concorrer a uma bolsa de estudos na Univates. Você pode ganhar até 2 anos de desconto, aproveite já. Rodos, também é nosso parceiro, do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários. Metalúrgica Hassmann, são mais de 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, há 2 décadas formando líderes e gestores. E também Tomás e Logística. Acesse o nosso Instagram, @Tomás e Logística, e fique por dentro das nossas oportunidades. Inscreva-se no canal Hora TV e no YouTube. Curta, compartilhe, comente, assista conosco todos os nossos episódios do programa Rumo, que tem a realização do Grupo A Hora com o apoio da ACIL. Vamos botar a conversa na roda por aqui. Começo conversando com o Thiago. Thiago, a gente está no ambiente do Promove, no ambiente do Labilado, um ambiente que é propício para discussão e muitas dessas discussões são feitas aqui justamente nesse ambiente de trabalho. Obviamente tem pessoas que estão aqui trabalhando também, mas no ambiente de interação e network. Qual o papel da Ágil, qual o papel da agência justamente nessa engrenagem, nesse mecanismo?
Perfeito. A Ágil, né, Agência de Desenvolvimento e Inovação, ela nasce dentro desse contexto de um desenvolvimento de Lajeado, né, pensando a partir dessa perspectiva do aniversário da nossa cidade, ela surge para pensar o desenvolvimento. Mas a partir de qual lógica, né? A partir da lógica da quádrupla hélice, ou seja, a Univates, o poder público, né? A Univates como academia, o poder público, a prefeitura municipal, né? A iniciativa privada, né? Aqui o Rodrigo da FRUC para trazer a iniciativa privada para essa conversa, né? E a sociedade civil organizada, então, como o Hospital Bruno Born, como a Associação Comercial, a CIL e CDL e tantos outros agentes da sociedade civil organizada que a gente tem aqui na cidade, né? E quando a gente reúne esse olhar da quádrupla hélice, a gente consegue unir a diversidade, gerar novos resultados, enxergar coisas diferentes, e é por dentro desta temática que o LabLab, onde nós estamos, nasce, né? O LabLab, por sua vez, Laboratório de Desenvolvimento e Inovação de Lajeado, né? E que a Tânia, acho que mais do que ninguém aqui, é mais anfitriã do que qualquer um nesse espaço, que todo o pacto hoje está inserido aqui dentro do LabLab, né? Pacto Lajeado pela Paz, como eu chamo de um projeto de inovação social maravilhoso, né? Vem nessa dinâmica de estar aqui num espaço que é aberto à comunidade para as pessoas sentarem, discutirem, darem suas opiniões, divergirem de suas opiniões e construírem o futuro que a gente quer, né? Então, todos esses agentes somados formam o nosso ecossistema de inovação e formam a base das condições para a gente pensar o futuro da cidade, né? Tânia, então deixa eu estender para a Tânia o agradecimento por estar nos recebendo aqui também, né? Mas, Tânia, justamente ainda falando desses ambientes, né? O quanto esse ecossistema forte, o quanto ele interfere também no desenvolvimento do projeto Pacto Lajeado pela Paz, da prevenção à violência, de uma inclusão maior, o quanto momentos como esses, de pensar os 135 anos da cidade, também estão inseridos nesse contexto todo. Então, muito bem, o pacto ele vem se desenvolvendo muito como uma proposta, uma política pública de cidade, então envolvendo todo o ecossistema de todas as instituições, para que a gente possa pensar qual é a nossa responsabilidade para manter a nossa cidade numa cidade onde as pessoas conseguem ser acolhedoras, possam escutar umas às outras e isso prevenir violências, né? De todas as questões físicas, psicológicas, né? Então, o pacto trabalha muito nessa questão, também pensando no futuro, né. Então, o aniversário é um momento para a gente honrar o que passou, mas também é esperança para pensar em que possibilidades a gente e o pacto vem muito com esse trabalho conectado com as instituições, com a comunidade, escutando a comunidade. Essa me parece que é a grande marca, né, essa conexão, essa proximidade. Não tem como a gente largar um programa deste tamanho apenas como guarda-chuva. Ele precisa conectar, né, Tânia? Isso, e precisa sustentar, e ele precisa se manter e ter os programas estruturados. Então, o pacto vem numa caminhada consistente, né, firme e crescente. Então, cada ano a gente se fortalece e cresce mais. Antes era uma pessoa, né, funcionária do pacto, como o Thiago disse, hoje a gente trabalha aqui em 9 pessoas no LabLab, né? Bacana. Rodrigo, tu disseste que é de Porto Alegre, mas tem relação aqui com Lajeado também, até porque trabalha hoje junto de uma organização centenária, bilionária, que a gente está comemorando ainda esses números da FRUC. Mas quando a gente fala em inovação, né, por tudo isso que nós respiramos nesse ecossistema, aonde lá na prática, aonde lá na empresa, aonde no mercado de trabalho a gente consegue identificar? É no produto, é no processo, é na forma de lidar, inclusive, com as pessoas e na prestação do serviço também. Queria que tu trouxesse um pouco desse raio-x para a gente, por favor. Boa, obrigado. A inovação corporativa como uma disciplina assim, numa empresa, ela olha justamente para a inovação como processo, né? Não necessariamente gerando um produto inovador. Então, se eu tiver uma inovação como resultado, maravilha. Mas para mim o que interessa é o processo, né? Ferramentas, métodos, mindset, cultura de inovação. E esse é um dos indicadores principais, assim, quando a gente olha para a atuação da inovação dentro da FRUC, é cultura. Isso que é um esforço contínuo, né? Que por mais que a gente tenha uma cultura hoje, enfim, GPTW, há muito tempo, mais de uma década, uma das 5 melhores indústrias para se trabalhar no Brasil, mas é um esforço contínuo, a gente está olhando sempre para isso, e a inovação tem uma parte importante aí em estar
trazendo essas oportunidades de conexão, cultura de aprendizado contínuo e conexão com o ecossistema, novas tecnologias. Então, é um pouco da atuação da inovação dentro de uma empresa, né? Além de, é claro, o ecossistema de inovação como gestão, né? Para trazer valor para o negócio, maximizar valor para o negócio. Então, é uma atuação bem multidisciplinar, não tem uma receita de bolo, né? Nem todas as empresas precisam de uma área de inovação, mas também não tem um framework, assim, um método de que assim que se faz uma estrutura de inovação dentro da empresa. Tem que ter X pessoas, né? Lá na Fruc a gente optou por conectar a inovação com a estratégia, né? Então eu estou conectado diretamente ali com a presidência e eu vejo que é um modelo bem interessante, assim, para que as coisas aconteçam de fato, né? Que quando conecta com a estratégia, a gente tem um caminho aí bem importante ali para trazer valor e trazer benefício para o negócio. E essa conexão se percebe, Rodrigo. Ano passado eu estive no evento em Paverama junto com o seu Nelson, né? E ele dizia exatamente, ele falou, quando ele estava falando para os pais daqueles adolescentes e jovens que queriam trabalhar na Fruc, lá na cidade de Paverama também, ele falava em propósito e ele olhava para os pais e diziam: incentivem os seus filhos a continuar estudando. Seu Nelson, lá com os 86 anos, ele dizia: por favor, pais, não deixem de instigar e incentivar seus filhos a estudar. Esse é o caminho, sempre foi, né? Na centenária Fruc e continua sendo isso. Eu quero provocar vocês. Que grande gargalo que nós temos hoje em Lajeado, ou não vamos sair do gargalo e vamos olhar para os vetores de crescimento e oportunidades. Onde estão esses vetores? Onde estão essas oportunidades? Onde a gente consegue conectar tudo isso? Acho que conexão é a palavra que norteia esse primeiro bloco da conversa. Perfeito, e eu pego um pouco o gancho do que o Rodrigo trouxe, né, da inovação como processo. Isso é um dos nossos gargalos, Vini, numa lógica de fazer com que as pessoas hoje em dia compreendam, não só, quando eu falo de pessoas, a gente está falando de empresas, né, que as empresas são feitas de pessoas, né, que as pessoas compreenderem essa lógica de inovação como processo, porque o que a gente mais escuta é, tá, mas o que a gente vai fazer, aonde a gente vai chegar, né? Mas eu falo, cara, mas é inovação, eu não sei onde a gente vai chegar. Nós temos que caminhar junto aí, ver onde esse negócio aí vai dar, né? E isso muitas vezes afugenta muitas pessoas, né? Que as pessoas em geral querem ter o seguro, né? E na nossa região, né, de tradição germânica e italiana que bastante conservadora, às vezes tem uma dificuldade de assumir um risco e dizer, cara, como é que eu vou andar aqui num negócio que eu não sei aonde vai dar? Né? Então, sim, a questão mental, né, de entendimento da lógica de inovação, que é um processo de construção, de incerteza, que muitas vezes a gente não sabe aonde a gente vai chegar, ele ainda é um desafio para a nossa região, né? Por outro lado, o fato de nós estarmos numa caminhada aí desde 2018 já nos traz alguns resultados bastante interessantes, que as pessoas começam a olhar e dizer, opa, peraí, se caminhar no escuro aí pode ser divertido e pode gerar bons frutos, e principalmente resultados que a gente olha assim e pensa, cara, eu jamais teria pensado nisso sozinho. Se eu não tivesse esse olhar da quádrupla hélice, esse olhar da comunidade, da empresa, da prefeitura, né? Todo mundo junto ali dando sua opinião e dizendo, não, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Aí tu chega num produto lá no final e olha, caraca, nenhum de nós sozinho teria feito algo tão interessante, né? Então, a gente tem essas questões culturais a serem superadas ainda, mas é algo também bastante comum, psicologicamente explicável, né? Uma tendência natural desse receio, a incerteza das pessoas, mas como cada vez mais a gente trabalha a lógica da inovação, mais a gente vai desmistificando isso, né? E com o pacto, né? E com as empresas aqui da região dentro dos seus processos trabalhando a inovação, com o pacto já dentro das escolas, né? Dentro o mais cedo possível a gente tem tentado trabalhar a inovação, a gente vai conseguindo construir com as pessoas. Né? É isso que me chama a atenção, Tânia e Rodrigo. A gente fala muito em ecossistema e a gente tem que entender o que é esse ecossistema, né? Estamos reunidos aqui em 3 pequenos sistemas, agentes, né? Que se constrói esse ecossistema. Se fala de educação, o Guerra acabou de falar que vocês estão nas escolas, a gente sabe de todos os programas que a Fruc também participa. É esse ambiente, é esse ecossistema que gera, o Rodrigo falou de mindset também, a gente começar a tornar isso bastante cultural também, Tânia e Rodrigo?
Com certeza, né? E é muito importante trazer esse ecossistema. Pode ser muito natural para nós, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, não, né? Então, o ecossistema é uma rede de pessoas, de profissionais, de instituições, de empresas que juntos pensam em soluções criativas para dar conta de uma demanda, de uma problemática que está acontecendo na nossa cidade. E acho que, respondendo a tua pergunta anterior, a maior gargalo, a maior dificuldade hoje é o que o Thiago também trouxe, é a questão cultural, né? Então, como eu lido com a violência? De forma retributiva, né? Na punição. Como eu lido com uma situação de uma pessoa que está me dando problema na minha relação familiar, comunitária, no trabalho, né? É punindo. E não ainda numa prática de diálogo, de escuta, né? Então, estou tendo um problema, como eu vou até a pessoa, eu vou ao encontro dessa pessoa, não, eu vou lá, eu vejo outras formas que são através de uma questão mais tradicional. Então, o pacto, ele traz uma inovação social, que é ter educação socioemocional nas escolas. Então, a gente sabe de muitas experiências que existem, mas da forma como o Lajeado vem fazendo, eu desconheço. Assim, né? Então, o quanto isso ainda também é difícil em entrar em outros espaços onde a gente gostaria de trabalhar mais essa questão de chamar as pessoas, sentar em círculo e resolver juntos os problemas. Rodrigo, tu falavas antes dessa ligação direto com a diretoria da FRUC. A gente fica pensando aqui, eu pelo menos fico pensando o que é uma sala de inovação quando você se reúne com a criatividade, com a conversa. Que sala é essa que tem lá na FRUC? Sala é essa? Perdoe a brincadeira. Não, uma das primeiras conversas que eu tive com a Aline quando, né, que é a diretora-presidente da FRUC, quando eu entrei na companhia em 2024, foi justamente isso, né? E como é que vai ser a estrutura, sala e coisa? Porque a gente vê muita coisa na internet, né? Aí videogame, aí uma sala com uma arena super legal e tal. E a minha opinião, que é igual a opinião da Aline, no momento que tu coloca uma placa, né, de uma sala de inovação, a gente tira que as outras pessoas, os outros profissionais e áreas se apropriem da inovação como uma competência, como uma responsabilidade também. Então a gente não tem uma sala, né? Lá é a nossa cultura, é o modo de resolver os problemas, os desafios, aproveitar as oportunidades e ainda complementando assim sobre o ecossistema, né? Esse é, acho que um grande ativo que a gestão da inovação traz, mas o principal resultado assim é o pensamento sistêmico, porque tu convida as pessoas a se conectarem, como a Tânia estava comentando, e assim, entendendo elementos, não a interconexão entre os elementos, né? E não só isoladamente ao meu assado aqui é esse. Então, quando num primeiro momento tu empodera as pessoas de entender o sistema como uma relação, uma simbiose, tu começa a perceber que também existem muitos benefícios e resultados que tu consegue tirar dessa relação com essas entidades, né? Então, todo mundo tem a ganhar e o termo competitividade, concorrência começa a mudar, né? Porque o mindset de competitividade, competição, né, e cooperação começa a trazer novos significados. Eu acho que isso que é o grande barato assim da inovação. Rumo ao programa Rumo ao Futuro da Mão de Obra, conversando nesse aniversário de 135 anos de Lajeado, com o Thiago Guerra, diretor executivo da Agência de Inovação de Lajeado Ágil, o Rodrigo Cury, especialista de inovação da FRUC Bebidas, e a Tânia Frelich Rodrigues, coordenadora do Pacto Lajeado pela Paz. É um programa especial, sim, é um programa de aniversário, um programa para celebrarmos acima de tudo. Estamos indo para um breve intervalo, a gente volta em instantes com o segundo bloco do Rumo na edição de hoje. Voltamos, programa Rumo
Futuro da Mão de Obra, aqui na Rádio Hora, em mais uma edição especial do aniversário da cidade de Lajeado, né? Hoje, dia 26 de janeiro, aniversário, 135 anos da cidade, e nós estamos aqui nesse ambiente, no Labilá, em Lajeado, no centro, no ponto histórico de Lajeado, né? Muito começou por aqui também. Temos a Praça da Matriz, outros prédios históricos, para falarmos justamente desses temas: estratégia de inovação, oportunidades e busca por talentos. O grande desafio das empresas por esse Brasil todo. Recebemos, ou estamos. Na verdade, hoje nós não recebemos, nós estamos sendo recebidos aqui pela Tânia Freleix Rodrigues, coordenadora do Pacto Lajeado pela Paz, pelo Thiago Guerra, diretor da Ágil, e também o Rodrigo Cury. Acho que aí o Rodrigo estamos sendo recebidos, né, Rodrigo? É isso aí, muito bem recebidos, Muito né? bem recebidos. Ele é especialista em inovação da Fruc. Os nossos parceiros aqui no programa Rumo é a Cascalheira Stone Garden, o SEAT, o Sicredi, também conosco a Univates, Rodos, Metalúrgica Hasman, Dale Carnegie e Tomasi Logística. Pois bem, senhoras e senhores, começamos esse segundo bloco conversando com o Rodrigo. Rodrigo, um pouquinho, né, sem ir para a parte de RH, mas de qualquer forma, olhando do teu lugar, indicadores, métricas, a gente fala inovação, parece algo muito ainda da nuvem, muito do software, né? Como a gente trazer a inovação para algo mais palpável dentro das empresas e dentro desse senso também, esse senso comum que a gente acaba despertando quando se fala, a gente falava em inovação, liga direto à tecnologia, ou ligava, né? Mas como trazer com métricas e de uma forma mais palpável esse ambiente para dentro das empresas? Bom, como eu comentei antes, assim, a inovação não tem um framework, assim, uma metodologia específica, né, para cada empresa. Na verdade, cada um tem seus desafios, então eu acho que é muito mais como que tu apoia a estratégia do negócio, tem que estar conectado com a estratégia, métrica só de entradas, assim, de conexão com startups, lançamento de produto é muito importante, mas é mais importante ainda ter uma conexão direta com a estratégia, né? Como que a inovação pode permear a execução da estratégia. Eu acho que esse é o ponto, assim. No caso da Fruc, a gente olha muito para a cultura de inovação. Então, dentro das nossos indicadores ali, esse que é um ponto que eu acho que é o grande diferencial da Fruc, que acaba reverberando em todas as áreas, todos os profissionais, e aí eles têm seus indicadores, né, que levam a inovação em conta, em consideração, então isso fica compartilhado em toda a companhia, assim. Rodrigo, por curiosidade, na hora de buscar um profissional, vocês têm um perfil, vocês buscam por um perfil técnico, perfil comportamental. Quando se fala em inovação, no teu setor, no teu segmento dentro da Fruc hoje, o que que vocês buscam para buscar essa pessoa, esse profissional, e também reter ele dentro da empresa? Qualquer profissional que tenha inovação como uma das principais competências, na verdade, ele tem que ter a capacidade de aprender e desaprender com resiliência num mundo moldado por IA e exercer liderança. Mesmo que não seja um cargo de liderança, a influência nesse tema precisa ser considerada. Então é muito mais soft skills, né? Muito mais habilidades ali de comunicação, resiliência emocional, para poder enfrentar os desafios, independente da formação básica, da formação acadêmica, né? Então, eu sou formado em design, eu entendo que o design ele traz toda essa metodologia de design thinking, processo criativo, que é algo que eu acho que é bem importante para o âmbito da inovação, mas não se restringe a essa disciplina. Eu entendo que é muito mais importante tu ter um profissional que consiga aprender e desaprender nesse mundo volátil, altamente dinâmico, hiperconectado que a gente vive, e isso na verdade se estende para outras áreas, né? E inclusive lá na Fruc a gente olha muito para esse fit cultural também, para um olhar para a liderança, independente da área, também ter essa visão assim de lifelong learning, tá sempre aprendendo, né? Então a gente entende ainda mais pela inteligência artificial e outras tecnologias aí que o comportamento humano está mudando, novas soluções que não eram possíveis há 2, 3 anos atrás, agora são possíveis. Então eu costumo falar assim, o único fator competitivo realmente sustentável para uma empresa é aprender mais rápido do que a concorrência. Então, cultivar times que consigam aprender mais rápido. Acho que esse é o grande
é o grande ponto. Aprender mais rápido, porque aprender todo mundo vai, né? É a velocidade que acaba demandando. Ou na Então, dor, né? Ou na dor, oportunidade. exatamente. Thiago, Sim. para falar de elo, né? Para falar de ligação, para falar de conexão entre empresas e pessoas para ocupar essas oportunidades, né? Somos um vale de oportunidades, né? Sim, Temos empresas de todos os segmentos, praticamente o que se reflete no Brasil todo, nós temos aqui na nossa região, perfeito. onde tudo isso se conecta, onde falta encaixar esse quebra-cabeça quando a gente fala de mão de obra, de qualificação e que seja de forma mais ágil também. Eu resgato aqui uma das teorias que o Rodrigo trouxe, né, e outras, né, que é a questão de uma visão sistêmica e a teoria da complexidade, né, porque nós estamos falando aqui de pessoas, dessas vagas todas, oportunidades, uma necessidade de adaptação, então a gente está falando de um cenário altamente complexo, né, então, mas aí como é que a gente lida com essa complexidade, né? Eu e a Tânia, a gente discute muito sobre isso. Hoje de manhã falávamos sobre isso, né? Como é que a gente corta isso em pedaços e tenta mastigar, né? Mas muito é numa lógica de buscar compreender as necessidades que a gente tem, né? E como que a gente compreende isso? Ouvindo as pessoas, né? Não tem muita mágica, assim. Então, em geral, a gente busca compreender o que as pessoas estão pensando, né? Validar aquilo que as pessoas estão pensando. Eu preciso citar um exemplo, Vini. A gente escuta em geral os empresários comentarem assim: não, mas ninguém mais quer trabalhar. Né? O jovem agora quer empreender, não quer mais trabalhar, não quer mais nada com nada. Junto com o Pacto, a gente conseguiu reunir mais de 80 jovens, Vini, e rodar uma pesquisa com eles, em que a gente rodou essa pesquisa e percebeu que mais de 50% desses jovens comentaram que têm o interesse de empreender, de querem ter o seu próprio negócio. Mas depois de rodar o formulário, a gente rodou um workshop com eles, e a primeira pergunta que a gente fez para o jovem, para esses 80, foi: você sabe o que é empreender? E a resposta foi não. Então, mais de 50% deles quer empreender, quer ter um negócio, mas eles não sabem o que é isso. Então, percebe a distância entre o que eu penso, o que eu quero, e de fato eu nem sei o que é isso que eu estou querendo, né? Então, isso nos demonstra que a gente tem todo um trabalho de base a ser feito, e isso nos traz de volta aos gargalos que a gente comentava no bloco anterior, Vini, porque daí a gente volta para questões estruturais básicas de um país emergente como o Brasil, né? Por mais que quando a gente olha o IDES, olha indicadores de Lajeado, a gente está entre os melhores municípios do Brasil, mas isso não deixa ainda de nós termos desafios estruturais, que é a educação, que é essas questões básicas, e que movimentos como o Promove, que faz essas conexões, que faz essas interligações, provocam a discussão, trazem à tona a temática, e agora a gente vai pensar soluções para isso. Então, isso também faz com que a gente esteja à frente buscando as soluções para isso, né? Então, é uma complexidade muito grande de problemas sociais que a gente tem aí a serem resolvidos, mas fatiando, conversando, construído de forma com o ecossistema, a gente vai conseguindo achar as respostas. Deixa eu aproveitar essa fatiada que o Thiago deu aí, Tânia, justamente para falar disso, né? Dentro dessa fragmentação, o que se olha mais quando a gente fala na permanência do mercado formal de trabalho? A gente olha para a rotina, a gente olha para deslocamento, por uma transição demográfica também, por uma condição de faixa etária, por uma condição de qualificação. E aqui me chama a atenção, Thiago, Rodrigo e Tânia, que a gente parece que fala muito em qualificação, 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 quando a maioria das empresas quer preencher as vagas, né? A gente está falando muito de qualificação necessária, obviamente, como disse o Rodrigo, é um conhecimento que a gente tem que buscar diariamente, mas aonde é essa trava? Onde o ponto e vírgula vira só ponto nessa história toda? Primeiro, nossa, que importante esse momento que a gente está tendo aqui, né? Parabenizar a Hora por organizar. Aqui já está acontecendo uma inovação, né? Acho que todo momento que a gente começou esse bloco, eu pensei muito na palavra oportunidade, né? Ela já tem oportunidade de emprego, mas a gente muitas vezes não abre nossas portas para a oportunidade daquela pessoa que é diferente, né? Porque, assim, muitos programas estruturados que a gente tem na nossa sociedade é para aquele jovem que passou o ensino médio, que não repetiu, que não tem laudo, que não tem uma questão emocional, né?
Então, a gente percebe essa dificuldade. A gente tem pessoas no programa Emprega Mais, um programa criado pela Prefeitura de Lajeado através da Secretaria do Desenvolvimento Social, a qual somos parceiros, né? Tanto a FRUC como Promove, o Pacto. E as pessoas, elas chegam não acreditando que elas podem trabalhar numa empresa como a FRUC. E aí elas têm medo quando é encaminhado um ofício do não que elas podem receber. Então elas desistem. Do medo de receber o não, né? Então elas têm sonhos. Então por isso que quando foi lançado esse programa, o Pacto ele era para fazer capacitação, rodas de conversa, né? E eu falei para a secretária Eliana, tem que ter mentoria. Então, assim, ó, a gente já atendeu pessoas que largaram o emprego porque estavam sofrendo violência doméstica. E se simplesmente a gente tivesse feito a conexão de inserir essa pessoa no mercado de trabalho, ela saiu, ela não voltou e ela seria outra pessoa desempregada. E a gente garantiu o quê? A proteção dessa pessoa. E fomos em busca de outro espaço de trabalho para ela, né? Então, desde pessoas que não sabem acessar o link para cadastrar um currículo, desde a pessoa que não sabe o que é um Gov, como eu cadastro, como eu faço, né? Então, a gente vai. Então, acho que assim, é muito assim. Qual é a oportunidade? Eu deixo uma pergunta. Qual é a oportunidade que nós estamos dando para as pessoas que vivem à margem da nossa sociedade? Nós queremos uma cidade de paz, a gente quer uma cidade que não tenha violência, mas qual é a minha contribuição para que a nossa cidade não seja uma cidade violenta? E nós temos que sair de uma cultura mais generalista para olhar cada vez mais o indivíduo, Tânia. Olhar para a personalização desse atendimento, para a personalização, para aquilo que de fato está mudando para melhor ou para pior na vida do indivíduo, olhar dessa forma também. Com certeza, a gente vem de anos aí, 2 anos de pandemia. A gente sofreu catástrofes gigantes na nossa região, e isso são coisas que vêm vindo. E cada um, por mais que foram sofrimentos e traumas coletivos, cada um viveu de uma forma. Teve pessoas que se beneficiaram, que viveram bem, que tiveram lucros, que descobriram um propósito na pandemia ou na questão das catástrofes, mas outras pessoas perderam uma casa que não era uma casa, era uma vida, era uma lembrança, enfim, tudo que a gente falou, como a gente trabalha com esse indivíduo, né? Então, eu também sofri, a minha vida também não foi fácil, mas eu tô aqui. Mas para cada pessoa, e a gente percebe isso nas mentorias que a gente tem feito no Emprega Mais, é diferente, cada um é único e cada um tem uma necessidade diferente, a gente precisa olhar. Então, só para contribuir, mais um exemplo assim de uma pessoa que disse assim: "Ai, meu sonho era ser professora, mas eu não consegui estudar". Então, onde a gente conectou essa pessoa a trabalhar? No Gustavo Adolfo, numa escola. Então, ela está trabalhando numa escola, não como professora, e ela manda áudios emocionada, dizendo assim: "Nossa, obrigada por vocês terem feito isso para mim. Eu nunca pensei que eu trabalharia num lugar tão bonito, tão acolhedor". Vini, me permite pegar o gancho, né? A Tânia citou Emprega Mais. Isso é um grande exemplo desse programa da prefeitura, de como esse olhar sistêmico gera aprendizado para todo mundo, né? Então, nós, com a FRUC, com a Docile, Grupo IMEC, Sicredi, Unimed, todas as empresas parceiras do Promove, né? A BI Machine, a Demander, a gente tem gerado um aprendizado até nessa lógica de contratação, né? Desse olhar cuidadoso que a Tânia traz, de fazer uma mentoria, uma entrevista com cada pessoa, de potencializar ali aquilo que a pessoa quer, né, tentando encontrar uma vaga que seja condizente com aquilo que ela busca e com isso mitigando problemas, né, que tem dentro da indústria. O cara vem, trabalha 2 meses e sai fora e não volta mais para o trabalho, né? Então, assim, gerando essas conexões, essas conversas, esse cuidado, esse olhar da quádrupla hélice nessa lógica, a gente tem conseguido aprender, né, enquanto ecossistema, as empresas, a comunidade, a prefeitura, está todo mundo aprendendo com isso, essa nova realidade do mercado de trabalho, né? Muito bem, esse é o programa Rumo, o futuro da mão de obra, aqui na Rádio Hora, pelo 102.9 do FM, pelo YouTube, pelo nosso Facebook também. Estamos hoje na companhia do Thiago Guerra, do Rodrigo Cury, da Tânia Freilich Rodrigues, nesses 135 anos de Lajeado.
Tá faltando o bolo e as velinhas, né? Mas teria que ser um bolo muito grande, né? Para 135 velas, vamos tentar elaborar uma outra forma de inovação também para celebrarmos esse aniversário. Nós vamos para um breve intervalo, na sequência a gente já faz o último bloco do programa edição desta semana, sempre contando com a parceria de Cascalheira Stone Garden. Areias para cada tipo e cada etapa da obra você encontra na Cascalheira Stone Garden, na BR-386 Estrela. SEAT, internacionalização do SEAT. O currículo do SEAT oferece proficiência em língua alemã e inglesa. Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você, seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou site. Sicredi é ter com quem contar. Univates. Use a sua nota do Enem para concorrer a uma bolsa de estudos na Univates. Inscreva-se até o dia de hoje, 26 de janeiro. Rodos do Vale para o Brasil. Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Conosco também Metalúrgica Hassmann, mais de 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, há 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados organizacionais e individuais. E também Tomás e Logística. Acesse o nosso Instagram, @Tomás e Logística, e fique por dentro das nossas oportunidades. Estamos indo para um breve intervalo, estamos direto do Labilá, aqui no coração de Lajeado, no centro histórico da cidade, conversando com os nossos colegas de bancada na edição do programa Rumo desta semana, que vai para um breve intervalo. A gente volta em instantes, já com a parte final do programa, tá bom? Em instantes a gente retorna. Retornamos, programa Rumo, o futuro da mão de obra, aqui na programação da Rádio Hora, pelo 102.9 do FM, pelo nosso YouTube, também nos nossos canais digitais, em uma edição especial de aniversário do município de Lajeado, da cidade de Lajeado, né? Uma cidade que tem na marca empreendedora, na marca do trabalho, uma das suas principais características. Temos muito orgulho de sermos uma cidade do interior, mas com todas as oportunidades de grandes cidades espalhadas por esse mundão afora. Sempre com o apoio de Cascalheira Stone Garden, SEAT, Sicredi, Univates, Rodos, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie e Tomás e Logística. Estamos com a Tânia Freire, do Pacto Lajeado pela Paz, o Thiago Guerra, da Ágil, Rodrigo Cury, de inovação, especialista em inovação da FRUC, para conversarmos justamente sobre isso, né? A gente está reunindo aqui uma pluralidade de ideias e de formatos, justamente para a gente entender um pouco onde tudo isso se conecta. A história, a parte social, a parte empreendedora, a parte do trabalho. E, Tânia, queria começar esse bloco contigo para falar um pouco, tu citaste antes o Emprega Mais, e as iniciativas que estão conectadas com essa agenda, né? A gente fala o que muda quando o poder público e as empresas andam lado a lado, né? A gente viveu um momento na nossa história que parece que a gente queria dividir o público e o privado, né? Uma coisa andava para cada lado, e esse andar parece que tem se tornado cada vez mais paralelo nos últimos anos, né, Tânia? Com certeza, a gente não consegue mais fazer nada sozinhos, bem pelo contrário, assim. Então, nesse programa, a gente escuta as pessoas e encaminha as pessoas para o mercado de trabalho conforme o seu perfil, conforme a questão que tu trouxe antes, aí é o transporte, é o deslocamento. Se a pessoa tem essa questão, essa necessidade, a gente já busca algo na sua região, no seu território. E bom, às vezes a gente também pode identificar questões né, de pessoas que teriam o perfil de empreender. Então, é esse olhar cuidadoso, é também ouvindo as empresas, quais são as necessidades delas, o que daqui a pouco a gente também pode dar de feedback, de questões, né, de que daqui a pouco a forma como a gente faz essa inclusão também pode ser de uma forma diferente.
E claro, né, e tudo isso exige tempo, e vivemos num mundo muito acelerado, onde a gente não tem mais tempo, para parar, né, mas o quanto esse tempo de pausa, ele nos contribuiu muito para que talvez lá na frente a gente não fique tendo tanta rotatividade das pessoas, assim, né. Então é muito legal e, assim, a gente tem se conectado com empresas pequenas, assim, também, que têm buscado e elas pedem assim: "Mas a gente precisa pagar? Vocês são uma agência?". Não, a gente só quer, né, que as pessoas encontram espaços que tragam felicidade. Aliás, Tânia, para puxar um pouco do gancho, nós falávamos em oportunidades antes, e a gente às vezes costuma olhar muito para as empresas macro, né, que estão no mercado, que tem mais visibilidade, mas tem muita oportunidade em empresas que às vezes não estão nesse guarda-chuva todo, né? E tem que olhar para essas empresas também quando a gente fala em empreendedorismo e inovação, né, Tânia? Com certeza, a gente tá assim, a gente vê numa loja uma vaga, a gente vai para um lugar e a gente vê que tem uma vaga de trabalho, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente fica aí postando as oportunidades que tem, né? E assim também as pessoas vão conhecendo o que que é o Pacto Lajeado pela Paz, o que que é o Emprega Mais, né? Então, assim, e antes eu falava assim, sem emprego, sem oportunidade, eu não tenho paz, né? Então, como eu vou ter uma cidade de paz, eu também não consigo sustentar a minha família, onde eu não me sinto pertencente a um espaço de trabalho. E antes o que o Rodrigo trazia muito sobre essa questão, né, dos times de trabalho, é a segurança psicológica no trabalho. Então a gente pensa muito numa segurança de EPIs, de proteção, né, enfim, de protocolos, mas qual é o protocolo que a gente usa para cuidar das pessoas no processo, né? Ô, Tânia, deixa eu te perguntar. Desculpa te interromper. Sou de Porto Alegre, nascido, né, e moro lá. E te escutando assim, eu tenho uma pergunta. Se eu quero entender um pouco mais, receber essa mentoria, existe um local físico onde eu posso aparecer? Tem que agendar? É online? Como é que funciona isso? É aqui. Ah, É, no Lab aqui lá. no Lab lá, as pessoas podem chegar, se a gente nesse momento tem um tempo para atender, a gente atende, e se não, a gente marca um café, marca um momento aqui para conversar e criar essas possibilidades também. Então, assim, as pessoas elas se inscrevem, né, no Emprega Mais através de um link, né, mas existem muitas pessoas que dizem: "Ah, eu quero fazer parte do Pacto pela Paz, eu também quero vestir essa camiseta, né, quero dizer que eu faço parte". Muitas pessoas nos procuram aqui, ou pelo Instagram, ou por WhatsApp, ou porque conhecem gente que conhece a gente, né, e marca um momento e a gente vai criando as ideias no coletivo. Vale citar, né, Tânia, que o Emprega Mais é um exemplo de inovação pura, né, que ele nasce dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, de uma demanda lá em que, a priori, as pessoas se inscreveriam lá, né, mas aí no decorrer do processo já viu que as pessoas vinham aqui, já falavam direto com a Tânia, já conectavam com o pacto, então hoje a pessoa que vai lá na Secretaria do Desenvolvimento Social pode se inscrever por lá, se cadastra lá, mas se vem aqui também dá, então é um programa que está em mutação, né, tem uma inovação na sua essência, né. Exatamente, Thiago, até puxando para isso também, como fazer, como não tornar o programa Emprega Mais algo engessado, isolado, como conecta com isso tudo, qual o modelo de governança, como vocês olham também para a continuidade para que o programa possa se perpetuar? A gente tem um grupo de trabalho, da qual a Tânia aqui é uma das principais âncoras, né? Mas junto com as empresas, o RH da FRU que está ali nos passando feedback, dizendo, ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, né? A gente conduz as pessoas e vai passando também esse feedback para as empresas. Então, por isso que eu comentei antes, que é um processo de aprendizado que todo mundo sai ganhando, né? Então, as pessoas, a gente consegue desmistificar algumas coisas para elas, para as empresas, a gente consegue levar um feedback de como está sendo o seu processo. As empresas estão aprendendo entre si, porque ali é um lugar que a concorrência fica de lado, em que as empresas trabalham junto nessa lógica da contratação, né? E o poder público vai entendendo e fazendo intermediação nas duas esferas, né? Então tem sido um aprendizado para todo mundo e a gente vai adaptando com um grupo de trabalho dinâmico que a gente tem no Emprega Mais, né? Rodrigo, como trabalhar a inovação no ambiente de pessoas com faixa etária diferente, com perfis diferentes, e continuar acelerando todo esse processo de aprendizagem, né? Tu falavas antes do processo de aprendizagem contínua, né? De trabalhar o mindset, tu falava do soft skills também antes, que são termos muito presentes para quem estuda especialmente administração, cultura organizacional, governança, enfim. Mas como trazer perfis pessoais, que a gente conversava com a Tânia antes,
tão distintos para a mesma mesa, para um puff aqui do Labilá também? Tem uma resposta que é meio que a bala de prata, assim, que é a cultura. Né? Quando lá na Fruc a gente tem a mandala da cultura que rege todas as iniciativas, né, ali, com relação à cultura organizacional. E um dos pontos principais que para mim, claro, tem ali inovação, mas também tem comunicação clara, aprendizado contínuo e resultados, né? Então entregar um resultado superior. E para mim, comunicação clara e sensibilização, quando a gente fala de diversidade, de gerações diferentes, é justamente acho que esses pontos assim que são fundamentais para que uma relação tenha menos fricção, né? A fricção ela é importante para gerar inovação, né? O contraditório, mas isso é importante que seja feito de forma muito respeitosa, que seja feito com comunicação clara entre liderança, né? Entre todas as pessoas da empresa. E quando a gente fala sobre justamente estamos aprendendo junto, muda completamente a conversa. Ainda mais, eu estou muito imerso nesse mundo da IA, né, das novas tecnologias. Quando a gente fala, gente, estamos todos aprendendo ao mesmo tempo. Não é porque um não está usando ainda alguma tecnologia, alguma ferramenta que já perdeu o timing. A gente está aprendendo junto. A cada 6 meses, 1 ano, é como se fossem 10 anos, né, no passado, assim, de evolução tecnológica. Então, assim, acho que muda o jogo quando conversa sobre isso de forma transparente, colocando transparência no sentido de risco, de vulnerabilidade, né? Então, e o papel da liderança é totalmente esse, assim, cultivar times que consigam, como eu falei antes, aprender junto e fazer junto, né? Então, acho que esse que é o ponto, assim, que facilita esse processo, e eu entendo que a inovação dentro da empresa, ela tem um papel importante, assim, de fomentar essa cultura organizacional e talvez até trazer cases de sucesso dentro da empresa, de fora da empresa, cases de insucesso também de dentro e de fora, para que a gente converse sobre, né? Então acho que esses são pontos importantes assim para conectar. Conversar sobre, né? Eu penso que espaços como esse que nós estamos aqui no Labilá, Thiago, Tânia e Rodrigo, são espaços propícios para isso. Espaços que o Grupo Hora traz através do Rumo, através dos outros programas também são propícios, necessários, e aqui a gente cumpre o nosso papel também enquanto imprensa regional, de olho nisso também. Thiago, para fechar esse bate-papo, o ano está só começando, Thiago, estamos fechando o primeiro mês, o que vem aí pela frente com a Ágil, como a gente vai olhar para esse mercado tão dinâmico também, de geração de emprego e desse apagão de mão de obra que a gente está passando. Perfeito. Olhar para frente é seguir um plano estratégico que foi construído, né, com ações bem postas do que a gente precisa fazer. Então é seguir nessa execução com muita conversa, com muita dinâmica de trocas, né? Eu acho que com a pandemia e talvez até mesmo a catástrofe nos fechou um pouco, né, nos distanciou das conversas, mas a raiz de todo o ecossistema de inovação e de nossa cidade é a conversa. Então a gente sentar junto, trocar ideias, aprender a discordar uns dos outros sem precisar brigar, né? Na rede social o pessoal discute e briga, né? Quando a gente está sentado junto, a gente discute de forma saudável, não briga e sai todo mundo com mais ideias do que chegou, né? Então a riqueza do ecossistema é essa diversidade de ideias, né? E o principal, acho, Vini, porque muitas pessoas são catastróficas com relação ao futuro, né? Porque é o fim da humanidade, não vai mais ter emprego. Os robôs vão dominar. Os robôs vão dominar o mundo, né? Eu já passei por uns 5 fins de mundo, viu? Por aí, E quando a gente faz uma análise histórica, se tu pegar 3 mil anos para cá, todas as grandes revoluções nos reposicionaram em condições melhores, né? Então não há nenhuma evidência que demonstre que agora vai ser diferente, né? Então sou muito otimista com relação ao futuro. Então a única coisa que me intimida é a preguiça, Vini, porque se o ser humano tiver preguiça, aí não tem o que fazer. Mas se tiver vontade, a gente vai conseguir encontrar as soluções. O ser humano é criativo, o ser humano naturalmente se adapta, o ser humano naturalmente é inovador. Então pode vir o desafio que for, aí a gente vai sentar junto, vai conversar e vai encontrar soluções, e amanhã certamente será melhor do que é hoje. Prazer te receber aqui, ou você ter nos recebido. Não sei se foi uma satisfação para você nos receber também, brincadeiras à parte. Obrigado, Thiago, um grande ano para todos nós. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima e um grande ano para todos os ouvintes aí também. Thiago Guerra, diretor executivo da Agência de Inovação de Lajeado Ágil.
Tânia Freire Rodrigues, coordenadora do Pacto Lajeado pela Paz, tem 7 anos esse ano de 2026, completando? Isso, vai completar em junho, 7 anos. Junho, 7 anos, né? Um trabalho que ainda está bastante jovem, né? Saiu da fase de engatinhar, como a gente brincava, já está se alfabetizando, uma analogia especialmente com relação à fase que se vive, mas um trabalho que gera frutos, né, Tânia? Com certeza. E para os próximos anos, para esse ano, é cada vez mais a gente se conectar com a comunidade, com as pessoas, né? E eu ouvindo muito o Rodrigo falar antes, me despertou assim, de que a inovação é buscar o que antigamente se fazia, que é sentar em círculo, em ombro a ombro, num olhar de sentimento e de igualdade, de pertencimento, né? De todas as gerações. Quanto mais diversificado esse grupo, mais ideias surgem, né? Mais inovação acontece. Então, a inovação que o Pacto ele busca é também voltar para o que antigamente se fazia, que era como foram construídas as nossas comunidades. Como foi construída a nossa comunidade Lajeado? Exato. Pessoas sentadas em círculo, com certeza com um chimarrão, né? Pensando de que forma que Lajeado vai crescer, evoluir. E acredito que o Pacto ele tem trazido também essa inovação social, que é sentar na roda, conversar, dialogar e pensar no futuro que a gente quer para nossa cidade. Muito Obrigado por obrigada. ter nos recebido. Um grande ano para você também, tá bom? Obrigada. Rodrigo Cury, especialista de inovação da Fruc Bebidas, que é um agente em revolução de 360 a cada dia praticamente, né, Rodrigo? As notícias que chegam, a ampliação de Paverama, a ampliação de novos mercados, as ações e tudo, parte disso também passa por falar de inovação, porque a Fruc é um grande ser vivo, né, Rodrigo? Veio, né, em 2025 o primeiro bilhão, vários lançamentos. Hoje o crescimento da Fruc está muito pautado também na inovação de produto. Antes eu falei da inovação como processo, né, mas ano passado vários marcos, um crescimento incrível, além dos lançamentos, reconhecimentos que muito nos orgulham. Um deles foi que somos uma das empresas mais inovadoras do sul do Brasil, né, então a 7ª do Rio Grande do Sul, de trazer inovação, movimentar o mercado nesse mercado super competitivo. E para o ano, assim, esperar mais inovações de produto, né? Agora como consumidor, assim, né? Eu sei que estão vindo aí inovações de produto que vão movimentar o mercado, é isso que eu espero. Eu daria um prêmio para quem inventou água saborizada. Foi uma grande sacada. Dos produtos ultimamente lançados pela Fruc, é o que caiu de cheio lá em casa. Lá em casa Faço uma também. entrevista com produtos Também. aqui. É bem importante, né? Eu tentei nas indiretas, mas ainda bem Mas que tá ali na geladeira esperando. Ali esperando. a Tânia e o Thiago captaram a mensagem, tá, Rodrigo? Brincadeira da parte. Mas fiquem ligados aí nos novos lançamentos. Tem tudo para ser um ano incrível. É o ano da criatividade, né? A gente teve um crescimento incrível nos últimos anos e agora é inovação e criatividade para ter mais um ano brilhante aí. Obrigado por compartilhar com a gente. Feliz 2026. Obrigado, igualmente. Foram os nossos convidados do Rumo, o futuro da mão de obra, edição especial nesses 135 anos da cidade de Lajeado, 26 de janeiro, aniversário, e como não poderia ser diferente, estamos aqui para falar da nossa cidade, falamos da nossa cidade, né? Com representantes aqui da cidade, outros que vieram de outras regiões, esse apresentador também que fez esse movimento de chegar para Lajeado, e assim nós vamos conectando para falar das nossas empresas, com a nossa audiência, e esse é justamente o intuito do Rumo, que volta na semana que vem com mais uma edição para Cascaleira Stone Garden, SEAT, Sicredi, Univates, Rodos, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie e Tomasi Logística. Nos acompanhou aqui no Labilau o Evandro Malman, na parte técnica, a produção é do Felipe Faleiro. Mais uma vez agradecer aos 3 convidados que estiveram aqui conosco, e semana que vem, é claro, retornaremos com mais uma edição do Rumo. Aproveitem bem a sua semana, que seja uma semana produtiva, de muita saúde, e na próxima semana retornamos para falar muito mais de mão de obra, para falar de mercado de trabalho, de empreendedorismo aqui no Rumo. Forte abraço, tchau!